Olá, não creio que você voltou, então bora lá. Eu sou Luciano Alves e aí estamos de volta, gente. Mais um vídeo aqui neste para finalizar a série Laicidade de Estado. Esse é o último episódio, portanto. Na verdade, essa é uma regravação, né? Porque eu já tinha feito o último episódio, só que ele flopou, né, gente? Ele, que nem um amigo meu disse, né, ele tava com um pigarro eletrônico, né? É provavelmente um problema no microfone, enfim. Agora espero que vocês gostem aqui do novo cenário. Não é tão novo assim, mas eu fiz umas modificações aqui que facilitaram até para mim, né? Então estamos fazendo de novo este vídeo. Eu vou utilizar um material visual aqui para a gente trabalhar melhor o conteúdo, né? Esse conteúdo é sobre separação Estado-religião. É um conteúdo, na verdade, que condensa, ele meio que traz todos os elementos que a gente tratou nos outros vídeos e apresenta a laicidade de Estado como um todo, né? Então a gente defende que são 3 pilares. Então caberia um breve resumo, mas eu convido vocês a assistir o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima, e que é um vídeo de introdução ao Estado laico, que na minha opinião ficou muito bom. Um vídeo que foi um corte, né, de uma live que eu fiz com o Lucas Papa, né, sobre Estado ateu, que aí a gente resolveu fazer um resumo sobre o que é o Estado laico primeiro, para depois falar do Estado ateu, né, justamente para desmistificar de que o Estado ateu é igual Estado laico. Então vamos lá, gente. Olha, esse material aqui, deixa eu abrir aqui, na verdade, diminuir o meu conteúdo da minha tela. Aí, certinho. Então esse material aqui, gente, ele é oriundo, né, de um artigo que eu publiquei na revista Temporalis, da área do conhecimento do serviço social, que é a minha profissão, sou assistente social, como vocês sabem. Escrevi esse artigo com a professora Priscila Cardoso, da Unifesp Baixada Santista. Esse artigo, ele tem, embora ele não discuta a profissão de assistente social, ele não vai falar sobre laicidade na profissão, mas ele vai oferecer uma introdução à discussão, né? Porque a gente entendeu que na nossa profissão esses conceitos ainda são pouquíssimo estudados. Então se tem uma compreensão meio enviesada, meio frágil ainda sobre a laicidade de Estado. Então o oferecimento deste artigo foi nesse sentido, e aí eu estou aproveitando para trazer os conceitos de laicidade aqui para o nosso material. Então a gente começa com o conteúdo separação Estado-religião, né? Como eu tinha dito, né? O conceito de laicidade ele tem essa característica, né, de ser um pilar da concepção moderna de república. Então, na verdade, eu entendo que a laicidade ela tem 3 pilares, né, e ela em si só ela é um pilar, né, da concepção moderna de república capitalista. Mais para frente vocês vão entender por que eu estou dizendo capitalista, né? Então, eu quando eu menciono enquanto um novo patamar civilizatório, é porque é parte de um período histórico, né? Um período que tem, vamos dizer assim, um desenvolvimento, um início de desenvolvimento a partir da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, ou seja, esta república ela se separa da religião, né? Faz com que esse Estado, né, essa concepção de república, se separe da religião, né? E mais à frente ela vai, essa concepção ela vai fazer parte da conformação histórica no direito internacional, ou seja, para o direito internacional, como se constitui uma república democrática, portanto, e laica, né?
Enfim, tem várias concepções do que se pode, ou da forma que se pode usar o conceito também de democracia, mas esse é um outro debate, tá? Vamos ficar aqui só neste ponto da laicidade, tá bom? Então, os princípios da laicidade, né? Como eu tinha dito, eu tinha mencionado 3 pilares, né? Aqui estão 3 dimensões. Acho que dimensões talvez seja um termo melhor para a gente trabalhar. Até porque, né? As 3 dimensões, elas se relacionam entre si, né? Uma não faz muito sentido sem a outra, né? Então vamos lá. As 3 dimensões são de trás para frente, né? Conforme a linha que a gente trabalhou aqui nessa série de laicidade do Estado. A liberdade de consciência, a liberdade religiosa e, por último, a separação entre o Estado e religião. Portanto, essas 3 dimensões, quando vai falar de laicidade de Estado, você tem que estar se pensando nessas 3 dimensões. Não adianta falar de laicidade de Estado sem, dando conta apenas de uma dessas dimensões, porque quando você aborda uma apenas, você deixando de lado, né, as outras 2, você faz uma discussão recortada e você não trata adequadamente da questão em si, né? Com os outros elementos a gente vai entender melhor. Então, a liberdade de consciência, rapidamente, né, porque até indiquei aí para vocês assistirem a introdução, é o direito individual de constituir sua própria e singular, ou seja, pessoal, né, base de conhecimento, valores, crenças e não crenças em face dos demais valores da laicidade. Então, diante do que esse direito oferece, esse direito é também compartilhado historicamente na conformação do direito internacional, né? Inclusive você vai ver esse direito até na constituição do chamado Estado ateu da União Soviética, né? Então seria o direito da gente pensar o que a gente quiser, né? Na verdade, construir a nossa consciência, ou seja, construir o nosso conjunto de conhecimentos da forma que a gente quiser, né? Agora, inclusive, esse direito ele está um pouco atrelado, né? E aí entrando mais ou menos no campo do direito aí, ele está atrelado à liberdade de expressão, né? Mas aqui, na verdade, vamos dizer assim, a liberdade de consciência, como a gente tratou nos nossos vídeos aí na série, é como se fosse a raiz, né, de toda a liberdade de pensamento, de toda a liberdade de você construir não só ideias, vamos dizer assim, mas valores também, e, lógico, se relacionando com os valores que estão presentes na sociedade. E aí entra os valores religiosos? Sim, entra os valores religiosos também, né? E por que também? Porque se a gente não fala da liberdade de consciência, a gente está falando só de liberdade religiosa. E a gente vai ver que a liberdade religiosa ela vai existir, este conceito ele vai se desenvolver depois da liberdade de consciência, historicamente até, porque não seria necessário liberdade religiosa se as religiões não fossem oprimidas, né? Então, para se ter liberdade e se exercer uma liberdade religiosa, você primeiro tem que ter garantida a liberdade de consciência, e dentro da liberdade de consciência está também, né, a possibilidade de desenvolver no campo aí, metafísico, vamos dizer assim, né, da compreensão transcendental ou não da visão de mundo, né, a possibilidade também, né, de não entender que a visão de mundo tenha que partir de uma concepção religiosa. Então, portanto, é por isso que consta não crenças aí neste material, né? Não crença seria o quê? Nesse sentido, você ter a possibilidade de crer, né, ou endossar, né, uma afirmação, um conjunto filosófico, ou até uma impressão psicológica de que não há necessidade de se construir uma visão de mundo partindo de valores religiosos, tá bom?
A liberdade religiosa, já acabei falando um pouco, né? Que é a garantia das manifestações, né? Então, se precisa garantir, é porque você tem risco que elas sejam violadas, essas garantias de manifestações, né? E aí, nos âmbitos público e privado, bem como a previsão de alguns direitos às instituições religiosas a partir de suas conformações seculares, ou seja, a liberdade religiosa varia muito de país para país, tá? Ela é entendida muitas vezes diferente em cada país, e a gente vai ver que isso tem a ver com a política, né? Então, novamente, voltando lá no comecinho da série, né, que a gente fala que não adianta discutir laicidade de Estado, não adianta discutir, na verdade, defender o Estado democrático de direito, né? Se a gente não entende o que é a laicidade de Estado e não defende essas três dimensões que a gente está tratando aqui, né? Então, a liberdade religiosa, ela vai oferecer uma garantia de direitos, né, para as pessoas poderem construírem, exercitarem os seus cultos religiosos, tanto no âmbito público ou privado, e aí público e privado significa o privado dentro dos seus domicílios, e o público em templos, né? E também as manifestações públicas, é uma grande polêmica, ou seja, Marcha para Jesus, apoiada pelo Estado, viola a laicidade de Estado, né? Esses dias teve a Marcha para Exu, eu não conferi ainda se foi apoiada pelo Estado, né? Em várias cidades você vê aí, né, agora a moda é as prefeituras bancarem show gospel, né? Isso é liberdade religiosa. Então, mais para frente a gente vai ver no termo da separação da religião que e pode ser que não seja, né? Então vamos lá. A separação, que é o nosso assunto, a separação Estado-religião, nosso assunto de hoje, é uma posição política, gente, enquanto noção do público científico acima do privado moral, oriundo das religiões institucionais. Lendo de trás para frente, o que é oriundo das religiões, né, em relação principalmente aos valores morais que essas religiões construíram e defendem, não pode estar acima do público científico, ou seja, do que é construído publicamente, ou seja, para todos e todas, a partir de preceitos científicos. Então, essa é uma posição política que o Estado tem que tomar se ele quer garantir a separação entre Estado e religião. Tá? E por que separação de Estado e religião? Né? O final de um regime, portanto, o final de uma era de regime político finalizada, né, pelas revoluções francesa, depois a industrial, a revolução também estadunidense, uma parte disso, enfim, são vários processos evolucionários, né, vão anunciar que a participação da igreja, que no caso naquela época era a igreja católica, não só, né, a igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja calvinista, por exemplo, ela deveria ser apartada do Estado, porque entendia-se que a concepção, aliás, o exercício da sua liberdade religiosa, ou seja, o exercício dos seus cultos, eles estão dentro da sociabilidade em si, ou seja, está eu não gosto muito desse termo, mas está na sociedade como um todo. Ela não é algo à parte, né? E por razões históricas de opressão, né, não preciso falar da Idade Média, por exemplo, geraram situações em que situações não, né, fatos, né, em que colocam a participação da igreja como um braço do Estado ou como um instrumento organizador do Estado, né, que era na época. Se demonstrou desnecessário, na verdade se demonstrou inviável, se demonstrou um equívoco. E logicamente que essa ruptura ela não se deu de forma tranquila, tipo assim, bispo, padre, pastor, chegou a sua hora, não dá mais, culpa, tchau. Não, isso se deu com, inclusive, derramamento de sangue, né? De ambos os lados, num processo evolucionário,
E aí a gente inclui também a Revolução Russa nesse circuito, embora ela tenha acontecido um pouco mais tardiamente nesse contexto aí das revoluções do século XVIII, tá? Então é isso, a separação, o conceito é esse. Agora a gente vai para os princípios da laicidade de Estado, né? E aí esses princípios, né? Já falei, né? Então o Estado laico deveria garantir à sociedade e aos seus indivíduos essas três dimensões de maneira integral, horizontal e interdependente. Mas não é isso que acontece, né? Por quê? As razões que informam o conservadorismo como fundamento histórico do Estado nos permitem afirmar que há uma capitulação burguesa da laicidade de Estado, distorcendo o princípio da laicidade para os seus propósitos de dominação de classe. E aí é importante colocar o seguinte, tá? O princípio da laicidade de Estado, em primeiro lugar, né? Essa concepção aqui que eu estou trazendo é uma concepção que tem um viés marxista, né? Na medida que eu aponto em que a ordem burguesa, ela capitula, ou seja, ela sequestra a laicidade de Estado para o seu uso do aparelhamento do Estado, aparelhamento ou não, né? A gente viu aí no governo Bolsonaro um aparelhamento nítido, mas não somente em governos autoritários, como foi o governo Bolsonaro. Então você vê isso, inclusive vou passar mais na frente e demonstrar que nos governos do PT isso acontecia e ainda acontece, tá? Na gravação deste episódio aqui, a gente está aqui num debate na sociedade, embora não tenha ainda muita repercussão, porque ainda faltam alguns desdobramentos, de que o SUS deve aceitar os espaços de religião matriz africana como espaços de cura, como espaço, portanto, equivalentes à medicina. Então é uma indicação aí do Conselho Nacional de Saúde para o governo. Se o governo vai acatar ou não, não sabemos. Eu espero que não. Eu espero que não, porque aí é uma violação, mais uma violação da laicidade de Estado, dentre várias que já existem. Mas vamos deixar esse debate para depois, tá? Então, voltando aqui. Portanto, uma visão marxista quando aponta que a ordem burguesa captura isso, tá? Incluindo a possibilidade de fazer vários movimentos, né, históricos, como eu vou demonstrar mais para frente, que aparecem nas constituições do Brasil, né, no texto constitucional. Dá para ver isso nitidamente, né? Então essa distorção no geral traz o entendimento equivocado de que a laicidade seria tão somente a ampliação e aprofundamento da liberdade religiosa, posicionando, né, a liberdade de consciência e a separação como subsidiárias da mesma. Ou seja, o entendimento burguês da laicidade de Estado, né, ele de vias gerais utiliza dessa concepção, ou seja, quando vai fazer a narrativa da laicidade de Estado, você vê conteúdos relacionados somente à liberdade religiosa, né? E quando muitos religiosos estão no poder, isso aparece com mais nitidez, né? E não as três dimensões, né? Então, seja para qualquer tipo de assunto, né, em relação ao Estado e religião, né? Ou em relação ao impacto X de uma atitude religiosa na sociedade, né? Então, a liberdade de consciência e a separação do Estado e da religião, elas ficam como subsidiárias, ou seja, ficam como dependentes da liberdade religiosa, né? E não como horizontais, como a gente está defendendo, né? Não é horizontal, é vertical. A posição é diferente. Então, para você falar de laicidade, você tem que ter um motivo de liberdade religiosa para falar. Você não é compreendido ou não é aceito quando vai fazer uma discussão de laicidade do Estado
a partir de um aspecto de separação Estado-religião ou de liberdade de consciência, né? Então, esse exemplo que eu dei agora, né? Espaços religiosos devem ser colocados no SUS? Não. Por que não? Porque o SUS é uma política pública laica. Simplesmente por isso, não é? Então, e aí tem vários fundamentos que vão sustentar essa defesa contra essa entrada, não é? Então é um exemplo, mas aí a defesa que se faz da entrada desses espaços religiosos é de que a liberdade das pessoas de irem a esses espaços, procurar esses espaços como cura, a liberdade histórica de pessoas que frequentam esse espaço e de lá saem curadas, segundo essas religiões, né, implica em um reconhecimento do Estado brasileiro como cura, né, de uma forma imediata, sem uma análise técnica, inclusive. Não há uma análise técnica para suscitar, né? Então, a proposta do Conselho Nacional é dizer que deve aceitar, não é dizer que precisa se fazer uma análise para verificar a possibilidade de aceitação, tá? Então, até agora não foi confirmado, comprovado em lugar nenhum, não há evidências de que a religião produz cura. Então, estamos diante de um caso novo? Estamos. Então, os defensores das religiões de matriz africana estão querendo colocar o entendimento para o Estado brasileiro de que as suas religiões curam, né? Então, sem nenhum tipo de fundamento científico, né? E sem nenhum tipo de análise. Então, isso é fazer uma discussão que coloca como um guarda-chuva, né? Que coloca como preponderante somente a liberdade religiosa, né? E não faz sequer a discussão da separação Estado-religião, né? Mas estou dando esse exemplo, tá? Dizendo que esse debate, no momento dessa gravação, estava acontecendo. Vamos ver mais para frente se a gente faz vídeos, e se eu fizer vídeos eu vou mencionar, vou trazer como card para que as pessoas possam acompanhar. Passado, né, essa abordagem sobre os princípios, a laicidade, as dimensões, a gente entra em modelos. Então, por que eu acho interessante a gente falar de modelos? Porque com os modelos a gente vai ver como que, né, a gente colocou lá atrás, né? Eu até voltar um pouco aqui, ó. Com os modelos a gente vai ver como que isso acontece, né? Deixa eu ver aqui, não é aqui. Aqui, né? Como que acontece a garantia das três dimensões, né? Como que os estados entendem isso? A gente vai ver vários tipos de abordagens, né, de um estado em relação à religião e não somente em relação à laicidade, tá? E aí a gente vai ver os tipos de abordagem que, inclusive, alguns não vão considerar aspectos da laicidade. E aí é importante dizer, né, que a laicidade ela precisa ser defendida porque a secularização da sociedade, ou seja, a sociedade historicamente já não se pauta mais por valores religiosos para definir os seus rumos, né? Embora muitas pessoas ainda entendam que isso deve ser feito, e essas defesas estão dentro da liberdade de consciência, tá? Então, quando a gente defende, né, a laicidade e prevê que o Estado tem que ficar distante da religião, é que a gente está dizendo que as decisões de Estado elas não podem serem tomadas com base da religião. Elas têm que ser tomadas com base em estudos científicos, ou seja, em evidências de que o Estado está oferecendo em termos de serviços, por exemplo, né? E que tem interesse religioso, né, por trás, né, não por trás, em relação a esse serviço, se trata de um serviço de utilidade de toda a sociedade e não apenas para aquele grupo religioso ou contra
os valores daquele grupo religioso, tá? Então vamos colocar os exemplos aqui que a gente vai ter melhor compreensão. Então aqui, ó, tem 4 tipos gerais de Estado, tá? O teocrático, nessa relação com a religião. O teocrático, o confessional, o Estado ateu e o Estado laico, né? Então, veja só que o Estado laico aparece no meio de 4 aí, dentre 4 aí. Vamos começar primeiro com o Estado teocrático. O Estado teocrático, gente, é o Estado que não tem nenhum tipo de possibilidade de tomada de decisão desse Estado que não seja com base nos textos religiosos ou na moral religiosa, né, daquela sociedade, daquele Estado. Então, é um Estado desprovido de laicidade e governado pelo monarca. Geralmente, ele é governado por um monarca, um rei, né, um imperador, ou um chefe supremo da religião oficial. Né? Por exemplo, a Arábia Saudita, o Irã e o Vaticano. Sim, né? O Vaticano, já até fizemos aqui uma live sobre o Vaticano, vou deixar aqui no card para vocês acompanharem, depois pode acompanhar os cortes também, com a live que a gente fez com o professor Romero Venâncio, uma live muito boa. Agradeço, professor, se estiver me ouvindo ou me assistindo agora, né, pela participação muito importante que tirou muitas dúvidas da gente aqui. O Vaticano, gente, ele tem um imperador, que é o Papa. O Papa é um monarca, dentro daquele, mesmo sendo dentro daquele estado, que aquele estado inclusive é um bairro, tá? Esdrúxo, né? Então a gente discute o Vaticano naquela live. Então é um estado teocrático, é um estado que toma decisões somente baseados em textos religiosos, seja no direito canônico. O direito canônico, né, tem pessoas que inclusive defendem que o direito canônico deveria fazer parte do direito internacional. É uma defesa pró-Vaticano, claro, né? Porque o Vaticano, sendo Estado, ele é, portanto, o Papa dentro do Vaticano ele é um monarca, fora do Vaticano ele é um chefe de Estado. Entendem? Portugal recentemente bancou a ida do Papa para a Jornada da Juventude da Igreja Católica. Isso é contra a laicidade do Estado, né? Pelo que eu conheço da Constituição portuguesa, é muito parecida com a do Brasil. O Estado não pode subsidiar, e aí volta a marcha para Jesus e tudo mais, né? O Estado não pode subsidiar interesses das religiões. Então o Vaticano que se virasse, que tinha que pedir autorização para Portugal para ocupar o espaço do território português e bancasse toda a estrutura e as despesas aí da marcha do Encontro com a Juventude, né? Agora nem lembro mais, enfim, foi um evento com a juventude, tá? Então esse aqui é o Estado teocrático. O Estado confessional tem 2 vertentes. A primeira, vou dar uma passada na segunda para vocês terem ideia, né? Aqui, ó, a segunda e a primeira, tá? A primeira, veja só, é um Estado governado por civil, ou seja, uma pessoa não militar, ou pode até ser militar, mas enfim, governado por um civil, não religioso, ou monarquia parlamentar, tá? Mas sem separação entre Estado e religião, sendo que a moral religiosa é compreendida, inclusive de forma legal, com restrições à secularização. Significa o que isso? Significa que esse Estado confessional ele tem uma religião oficial, certo? Ele não declara a separação entre Estado e religião, mas ele trabalha a liberdade religiosa e a de consciência de formas mais restritivas, sempre em favor daquela religião oficial, né? E como faz isso? Colocando, quando não, partes integrais dos seus textos religiosos como lei, ou construindo leis que vão apenas reproduzir aquele texto religioso, né? E esses textos, aliás, e essas leis, elas vão fazer um esforço contra a secularização, ou seja, vão impedir que a sociedade de conjunto faça movimentos
que estimulem que o Estado se separe da religião. Ou seja, é um Estado capturado, e aí é uma visão que eu estou colocando aqui, é um Estado capturado por uma religião, por várias razões, tá? Então, exemplos desses estados aí: Israel, Líbano, Paquistão, Afeganistão, Iraque, Camboja, Tailândia, Mianmar, Malásia e boa parte dos países africanos, né, de cultura árabe, ou seja, do norte da África. Não só, mas a maioria, tá, da África. Eu quero pegar aqui Israel. Nós fizemos recentemente uma live sobre Israel. Vou deixar aqui também o card. Eu nem sei se vai caber tanto card aqui, mas enfim. Vocês, se não couber o card aqui, vocês não puderem clicar agora, vocês, por favor, procurem no canal, tá? Até um incentivo para vocês conhecerem aí outros vídeos nossos aí, outras lives e tudo mais. Israel, gente, por que eu destaco Israel? Porque Israel foi um estado inventado, tá? A partir de um preceito bíblico e, na verdade, a partir de junções entre interesses políticos e conceito bíblico. Quais são os interesses políticos? Não é? Durante o século XVIII, não sei precisar, né? Aí a Soraya Mislé na nossa live vai colocar isso de forma mais precisa. Os judeus, principalmente no âmbito de Europa, construíram, tinham interesses, segundo eles, da construção de um Estado judeu para proteger os judeus de ataques e de preconceitos, segundo eles, colocados historicamente contra os judeus. Em parte, eles estão certos do ponto de vista da existência desses preconceitos, tá? Mas, né, a forma com que eles querem resolver isso é que está completamente equivocada. Ou seja, eles criaram um nacionalismo, ou seja, um projeto político de instituição de um Estado judeu só para judeus. Este Estado tinha essa concepção, tem como fundamento o preceito bíblico, ou seja, o preceito que é o mesmo texto, né, uma boa parte ali do Antigo Testamento, os mesmos textos compartilhados pelo cristianismo, que vão dizer que aquele território é originário do povo judeu, ou seja, a partir de uma concepção de que o judeu tem uma linhagem também genética a ser garantida. Também percebam isso, né? Hoje em Israel eles aceitam a partir de muito critério pessoas convertidas, mas é pior ainda, né? Você estender isso para pessoas que vão procurar o judaísmo como religião, ou seja, vão se converter para o judaísmo e a partir daí passa a ter um direito de cidadania em outro estado somente por ser judeu, por ter escolhido aquela religião. Não é? Então é por isso que é esdrúxulo também, tá? E eu falo dessa forma porque eu não concordo com a forma que foi colocada, nem por a forma, né? Eu não concordo com a prerrogativa política de se instituir o Estado de uma religião só. Esse é um grande equívoco, e ainda mais na medida em que se promove isso, e a ONU promoveu isso, fez com que desse abertura a uma colonização. Uma colonização, quando você fala em colonização, você fala em entrada na terra onde tem outras pessoas. Então, em pleno século XX, foi autorizada uma colonização na terra onde tem outras pessoas, com fundamentos bíblicos. É muito complicado isso, muito complicado. Tá? Nem estou fazendo aqui uma defesa com fundamento islâmico. Você sabe que eu sou ateu, esse canal é um canal ateísta, não faz o menor sentido eu fazer a defesa, e eu não concordo também com a defesa islâmica disso. Tá? Não concordo com a existência de Estado teocrático islâmico, né? Tampouco com a ideia de se criar uma Palestina só islâmica. Nada a ver, tá? A defesa que eu compartilho é a defesa de uma Palestina livre, laica, soberana e de todo o seu território. Ou seja, você
quer mudar para a Palestina, você vai ser um estrangeiro que, com o passar do tempo, vai verificar se você vai ter uma cidadania ou não, como em qualquer país. Certo? Você vai ser palestino e não israelense, né? Ou então árabe-israelense, sabe? Então aí você tem atualmente a gente pode ver com farta documentação, inclusive, que o Estado de Israel imprime um apartheid ali naquele território contra o povo palestino. Enfim, eu vou fazer uma nova live aqui sobre Israel, mas Israel é um exemplo aí desse tipo de Estado confessional, tá? Vamos ver aqui, só um minutinho. O Estado confessional, o segundo tipo de Estado confessional, né? Que é governado por civil, porém com religião oficial como protoforma histórica, né? Protoforma, o que é? É só uma formalidade, né? E aí esse Estado vai ter uma variada e relativa influência nas leis. Essa religião, quer dizer, vai ter uma variada e relativa influência nas leis, a depender do processo de secularização desses países, tá? Como isso se diferencia do primeiro, né? O primeiro tem uma religião oficial e torna isso de uma forma rígida, né? O segundo modelo, a religião oficial, ela é só um enfeite do Estado, vamos dizer assim, entendeu? E esse enfeite, em alguns estados, não vai fazer o menor sentido, né, quando a gente observa como que essa sociedade daquele país vive, né? Por exemplo, a Suécia. A Suécia é um dos países que tem mais ateus do mundo, mais pessoas sem religião também, onde se tem legislações avançadíssimas no que se refere a um Estado laico. Então veja só, a Suécia, ela é mais laica, sendo confessional, mas ela é mais laica do que vários estados laicos, certo? Então perceba aí, né, só com essa demonstração, você percebe como que os estados laicos recebem aí uma cooptação, né, uma capitulação burguesa, ou seja, você tem como se fosse um cabresto, né, segurando essa laicidade. Falei aqui da Suécia, países nórdicos, né, a maioria dos países nórdicos tem essa característica. Então tem lá a monarquia, certo? Que segue a religião, muitas vezes ali calvinista e tal, ou no caso anglicana, no caso da Grã-Bretanha, né? Mas a sua vivência social é secular, né? O secularismo já estabelece a reprodução da vida, né? Do ponto de vista em relação à religião. Temos a Grécia e temos a Argentina, gente. A Argentina é um estado confessional católico, veja só. Um estado confessional católico que recentemente aprovou a descriminalização do aborto. Veja só, a diferença de um estado, desse tipo de estado confessional para o primeiro, né? No primeiro você tem Israel, voltando ao exemplo de Israel, que é o mais evidente aí, né? Você tem Israel agora tentando aprovar uma lei que reduz os poderes da República, dos entes da República, né, do sistema judiciário e legislativo, e aumenta o poder do sistema executivo, do poder executivo, ou seja, o primeiro-ministro poderia se valer de decisões, ou seja, teria mais poder com o enfraquecimento dos poderes judiciários, por exemplo. Então, olha só a diferença, tá? É isso aí, então, portanto, aí a gente, o estado confessional, a gente entra, portanto, no estado ateu, né? Eu fiz uma live sobre o estado ateu com o Lucas Papa, vocês podem procurar aí no canal também, e é um estado, portanto, que não reconhece, ou somente reconhece parcialmente, tá, a liberdade religiosa no âmbito público. Ou seja, não, vou complementar aqui que tem esse outro ponto aqui. O estado ateu é o estado que não reconhece, ou somente reconhece parcialmente, a liberdade religiosa no âmbito público, mas relativiza sua prática no âmbito doméstico. Ou seja, se é um estado ateu, é um estado que, portanto, não tem qualquer relação com a religião, tá?
tem um afastamento absoluto aí do funcionamento do Estado, a dependência da religião. E esse Estado se volta para a liberdade religiosa, relativizando a sua prática. O que significa isso? A depender do país, algumas religiões são permitidas no funcionamento, outras não. E em algumas religiões, em alguns estados, você tem, ou teve, no caso do que é na União Soviética, períodos de restrição quase que absoluta. Tá? E aí, enfim, é um debate que é muito interessante. Convido vocês a acompanharem a live que a gente fez com o Lucas Papa, tá? Porque na live a gente fala da União Soviética propriamente, que hoje é Rússia, né? Mas naquele período ali, que é no começo do século XX até mais ou menos os anos 40, a gente tem ali um modelo nítido de Estado ateu. Embora, né, eu não sei em outras constituições de China, por exemplo, Coreia do Norte, Vietnã e Laos, que eu coloco aqui, que faziam parte do bloco, né, ali, bloco, vamos dizer assim, socialista, né, de antes da Guerra Fria, mas que ainda são modelos socialistas ou pretensamente socialistas. Não sei como são as constituições, a gente analisou somente desses países orientais, né? Então a gente só analisou a da União Soviética, e ali a gente vê que em nenhum momento diz que o Estado é ateu, mas também em nenhum momento diz que o Estado é laico. A Constituição brasileira não diz que o Estado é laico, né? Então é parte de uma interpretação. Eu acho isso problemático, né? Porque no Brasil, por exemplo, você tem interpretações mil. Embora você olhe na Constituição, você vê, olha que lindo, é garantida a liberdade religiosa, liberdade de consciência. Olha, o Estado não pode financiar atividades religiosas, não pode subsidiar, não pode fazer aliança, mas tudo é feito. E aí a argumentação ela vai viajar. Então, né, eu defendo a regulamentação da laicidade do Brasil, ou seja, tem que criar leis que vão regulamentar a Constituição, né, as previsões constitucionais. Mas voltando, o Estado ateu é o Estado que, no caso, por exemplo, da União Soviética, é o Estado que permitiu, na época, propagandas antirreligiosas, né, ou isso para as pessoas, ou seja, coloca a possibilidade tanto de propaganda religiosa como antirreligiosa. Então, se o Estado, que é governado por pessoas antirreligiosas, podem fazer atitudes antirreligiosas, que foi o que aconteceu, do meu entendimento equivocado. Eu sou socialista, eu sou comunista, na verdade eu sei que não será na minha geração que isso vai acontecer, mas eu quero que o mundo seja comunista. Tenho algumas sérias restrições ao que rola na China, na Coreia do Norte e tal, que eu conheço um pouco, mas eu não posso dizer que eles são hoje perseguidores, né, propriamente, pela simples razão de existir, por exemplo, cristãos nesse país. Não dá para afirmar isso. Eles têm leis que proíbem o desenvolvimento de religiões a partir institucional de religiões, no sentido de, por exemplo, em alguns países você não pode fazer pregação na rua, né, porque parte do entendimento de que você está na rua, portanto espaço público, violando, né, os preceitos seculares daquele estado, ou seja, as pessoas não podem ser impelidas de ouvir, não é, uma pregação que vai contra os valores do Estado. Então é mais ou menos aí que se pode ter a interpretação de um Estado ateu. Não conheço, dizendo de novo, as constituições de China, Coreia, Vietnã e Laos, por exemplo, dizendo este país é um Estado ateu, tá? Eu duvido que tenha essa expressão, mas a gente pode fazer leituras que podem apontar para um, vamos dizer assim, ateísmo de Estado, tá bom? E o Estado laico, gente, aí o Estado laico chegou, né? Compreende, portanto, o Estado laico a maioria dos países do mundo, combina a separação entre Estado e religião com liberdade religiosa e consciência, né?
mostrando diversos formatos, a gente já falou, né? Diversos formatos em cada país, isso vai dar de forma diferente, né? E exemplos de países onde a laicidade é mais íntegra. E aí, quando eu falo íntegra, eu estou fazendo uma defesa. O que é a defesa? Volto, é importante voltar à defesa de que essa laicidade tenha exista essas três dimensões, que é separação, Estado e religião, liberdade religiosa e liberdade de consciência, que tenham leis que nitidamente permitam que essas dimensões coexistam de forma horizontal, ou seja, nenhuma seja preponderante à outra, tá? Portanto, a partir deste movimento, você teria uma integridade maior ou menor da laicidade de Estado desses países, certo? Então, pegamos um exemplo onde isso é mais íntegro. Temos a França, Cuba, Uruguai e Japão. Olha que interessante. Não é? Mas Japão não é budista, não é não sei o quê? Sim, mas a organização, a legislação do Estado e a forma que o Estado lida com isso é de que pode existir, inclusive, deve ser, inclusive, defendida a necessidade da existência, né, da permanência e dos valores históricos, arqueológicos e tudo, do desenvolvimento religioso daquela nação, né, ou seja, daquele povo, mas isso não significa que isso vai interferir nas decisões do Estado. Tá? Uruguai, por que eu coloco Uruguai? O Uruguai, recentemente, descriminalizou a maconha de forma integral, quase. Né? Também, se eu não me engano, descriminalizou o aborto. E, historicamente, tem, de forma diferenciada aqui na América do Sul, um trato diferente com relação ao Estado. O Estado ele é levado a sério enquanto instituição, né? Ou seja, a ideia do Estado, da importância da defesa do Estado pela população e de um Estado secular, ela é muito difundida no Uruguai. Tá? Cuba, olha só que interessante, Cuba não é um Estado ateu, gente. Cuba já teve uma constituição nesse sentido mais parecida com a da União Soviética, mas hoje Cuba é Estado laico, né? Na década de 90, Cuba alterou a sua legislação, enfim, muito em cima de uma compreensão, né, de restauração do capitalismo ali naquele país, né, mas abriu essa possibilidade e, no meu entender, acertou, né? Um Estado socialista não pode, não precisa, não deve, na verdade, no meu entendimento, iniciar os seus movimentos de desenvolvimento socialista a partir do Estado ateu. Né? Já vimos que não deu certo. Então tem que ser um Estado laico, portanto íntegro. Né? E temos aí a França, que quem inaugurou a concepção de laicidade. Né? Esse termo Estado laico ele foi criado pela França no ano de 1905. Foi um ano que foi feito um esforço de trazer para o Estado essa necessidade dele legislar sobre essa matéria, não ficar só no âmbito da defesa de valores políticos entre os cidadãos. O Estado, portanto, se ele tem que ser laico, aliás, se ele tem que ser secular, ele tem que ser conformado na lei. Então foi ali que se teve a compreensão, né, a construção desse conceito jurídico, trazido do político para o jurídico. E aí vamos, gente, para os exemplos de países onde a laicidade é mais frágil, ou seja, onde essa integridade ela é difícil de se observar. Né? Temos o Brasil, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália, Rússia, Índia e boa parte dos países da América Latina e Central. Vou pegar a Rússia, que a gente falou de Estado ateu antes, né? A Rússia hoje é um Estado laico, porém é um Estado com uma forte influência da religião, né, da Igreja Ortodoxa, né, Católica Ortodoxa, no caso, que é a igreja que se separou do bloco, né, do Império Romano lá atrás e que se tornou uma outra religião, né, apartada
Portanto, se apartou da Igreja Católica. Eu vou falar apartada da Igreja, que eu estou defendendo a Igreja, né? Eu não estou defendendo ninguém aqui. Então, a Rússia é um exemplo disso, né? Um exemplo aí, até fizemos a brincadeira lá. Não, brincadeira não, né? Foi uma lembrança, né? Quem procura vai ver que os bispos ortodoxos na Rússia, eles estão benzendo os mísseis que vão ser atirados na Ucrânia, né? Então olha só a relação entre religião, política e Estado nesse circuito aí, né? Estados Unidos, embora tenham participado desse processo revolucionário, ou seja, dessa construção de um Estado livre e não sei o que, a gente vê a laicidade de forma muito frágil lá, né? É muito difícil, ou seja, fica ainda na base da interpretação. Embora vários conceitos, né, de que o Estado não deve interferir, de que o Estado não deve bancar, de que o Estado não deve promover a criação de religiões ou de templos, a gente percebe que isso acontece e essas concepções não são trazidas para a lei, né? Então aí, fora a questão lá de que cada Estado tem a sua legislação própria, então independência, enfim, né? O Brasil que o modelo de república é uma cópia mal feita. Eu acho que é mal feita. Eu não gosto do modelo do Estado brasileiro, né? É uma cópia mal feita dos Estados Unidos, gente. Na verdade, inclusive, quem vai pesquisar aí vai lembrar também historicamente, o nosso país já se chamou Estados Unidos do Brasil. Quis fazer uma cópia ali, literal. Inclusive, quem fez isso inicialmente foram os positivistas, né? Que o positivismo é uma ideologia que estava dominante na elite brasileira. A elite essa que foi a que patrocinou, inclusive, o golpe de Estado que instituiu a República. E aí não estou defendendo monarquia, tá, gente? Só que eu preferiria que se tivesse um processo revolucionário e não um golpe de Estado, né? Enfim, debate da história do Brasil. Mas esses caras, eles criaram esse conceito, né? Eles fizeram uma copia e cola dos Estados Unidos e também fizeram no âmbito da laicidade, né? Então a gente avalia isso, a gente vê isso muito nitidamente quando a gente avalia, né? Aí o Estado brasileiro e a laicidade. Quando a gente olha para o Brasil, né, a gente vê como, né, mais de perto, como se deu, né, a construção, né, da concepção de laicidade de Estado. Então, como a gente já viu, né, a literatura histórica dá conta de como que os outros países, né, que se colocam como laicos, construir esse processo, né? A maioria por processos evolucionários concretos, o Brasil não, né? A ausência disso, no caso brasileiro, impossibilitou o desenvolvimento de uma sobreposição radical, né, da ordem burguesa. E aqui não estou defendendo a ordem burguesa, mas era a revolução burguesa que poderia ter feito isso, como fez em alguns países, mas aqui no caso não. Aqui no caso teve uma ruptura formal, né, vamos dizer assim, na Constituição, teve ali um entreveiro. A Igreja, de fato, naquele momento da Primeira República, perdeu bastante poder, porque de fato separou, né, a Igreja da religião, mas depois houve uma reaproximação muito forte, fazendo com que as legislações brasileiras, principalmente na época do governo Getúlio Vargas, né, na era Vargas, a Igreja voltasse com toda a força, determinando a construção, né, ditando, na verdade, o conteúdo tanto da Constituição como das leis, né, do Código Civil, por exemplo, que vai falar como que a gente deve viver, como a gente deve casar, quem é que deve casar, quem é que deve ter filho, quem é que deve adotar, em tudo mais, né? Então, o fracasso do Império ingeriu os anseios burgueses que emanaram das revoluções diante da necessidade de se fundar uma república capaz de perpetuar ao máximo possível as bases de exploração do trabalho e da moralidade pública, né? Então, o Império fracassou, né, em dar conta do que a burguesia brasileira queria, né?
Mas essa burguesia, por outro lado, né, não fez um processo revolucionário, só mandou a família imperial embora, falava, vai embora, some, né? Depois aceitou de volta, não que isso seja determinante, né? Mas não fez um processo profundo e revolucionário, que instituísse de fato uma separação entre Estado e religião, porque a moralidade pública e as bases da exploração continuaram idênticas, né? Idênticas. Então, ali, como resultado, nós temos a liberdade religiosa no Brasil, que é capitulada pela burguesia como liberdade da maioria religiosa. Ou seja, quando vai falar de laicidade, né, o que a gente ouve? Que a laicidade ela tem que ser pautada pela maioria, porque estamos numa democracia. E se quer falar de religião, essa maioria religiosa é o quê? É cristã. Então, portanto, a laicidade do Brasil ela tem que ter a influência do cristianismo. Então, portanto, essa maioria, né, influenciando a sociabilidade nossa brasileira, né, com seus pressupostos morais, controle da família, do trabalho, da política, das políticas sociais, da arte e da consciência. Vai ver ali, né, na época do Getúlio Vargas, como que isso se instituiu e isso sim foi aprofundado, né? Sedimentado, cristalizado, aprofundado, né? Vamos ali ver o exemplo das constituições, né? Então, as constituições, a de 822 e 24, que ainda era do Império, né? A gente percebe a introdução de princípios liberais. Princípios liberais foram o que fundamentaram a Revolução Francesa, por exemplo, tá? Mas, né, colocaram princípios liberais ali, então o Império já estava cedendo ali, mas ainda né, tendo a manutenção do catolicismo como religião oficial. Então não é ali um Estado laico, né? Abre a possibilidade de crenças diferentes, mas dentro do ambiente doméstico. Ou seja, se você sair para fora da sua casa e declarar outra religião, você pode ser preso, sei lá, qualquer coisa que seja. Né? Então, este era a primeira Constituição. A da República Velha, ou seja, da Primeira República, né, 1891, já separa, portanto, o Estado do clero, mas ainda reconhece a Santa Sé, que é o futuro Vaticano, né, como instância diplomática, veja só, né? Enfim, o que eu vou falar aqui é polêmico, mas na minha opinião, um governo que se diz de esquerda, ele vai falar, olha, o representante do Vaticano, você não precisa ficar aqui não, porque nós não reconhecemos o Vaticano como um Estado. Como você quer defender a laicidade do seu Estado se você reconhece um Estado teocrático como poder de chefe de Estado e como premissa de chefe de Estado para cima da consciência das pessoas do seu próprio Estado? Polêmico, hein? Mas eu penso assim. Então, essa Constituição prevê a manifestação de crença e associação para isso. Então, começa ali a liberar a possibilidade das pessoas, né, estruturarem outras religiões. Mas em 1926, tem um retrocesso aí que vai dizer que essas religiões podem existir desde que não ataquem a moral pública, gente. O que é moral pública? Se não a moral católica. Você não tinha uma moral secular para chamar de pública. Você vê que ela não é uma moral secular, controle baseado na defesa da moralidade secular. Não. Se fosse secular, faria algum sentido. Mas é moral pública. Se você for a moral pública, você tem que localizar historicamente. E você vai localizar e você vai verificar o quê? Uma moralidade cristã, principalmente católica, né? Aí entrando aí da Constituição de 34, começo da Era Vargas, né? É aí que vem um período de maior intervenção da laicidade, né? Então, mantém a separação Estado-religião, mas abre esse Estado para receber a ajuda da Igreja. Aí começa a instituir legalização da Santa Casa e tudo mais, né?
Eu sou contra a Santa Casa, gente. Desculpe aí, mais uma polêmica. Para mim, deveria estatizar tudo. Por que que as religiões têm que receber dinheiro do Estado, sendo que o Estado tem condições de construir hospitais com estrutura do próprio Estado? O Estado brasileiro é pobre? Não é. Se fosse muito pobre, até faria uma concessão aí. Mas não tem como defender a existência de Santa Casa. Elas tinham que ser gradativamente estatizadas, tá? Então aí surge nesse momento, no contexto da concepção de laicidade, de consciência, na Constituição, mas ainda vinculado ao respeito à ordem pública, ou seja, você pode pensar o que você quiser, mas não pode falar publicamente. Porque se você for falar, você tem que obedecer e respeitar a ordem pública e os bons costumes. Então, quer dizer, percebam, aquela moral pública foi transformada em bons costumes. Quem diz que costume X é bom? Quem é que diz? É o Estado que está dizendo, veja só, ao autoritarismo, né? Ordem pública, né, vinculada a isso, ou seja, da forma que eu organizar e disser que é bom, tem que ser assim. É isso. Tá? E aí tem, enfim, casamento indissolúvel, ou seja, impossibilidade de divórcio, né? E sem falar, constituição de família que não seja a heteronormativa, né? Ou seja, passa longe a discussão de direitos homoafetivos, né? Ainda, né, aí tem uma citação de uma obra da minha profissão, né, que tem o período da reação católica, né, que é esse momento que eu mencionei antes, né? E aí olha só o que aparece no preâmbulo da Constituição de 37, né? Atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente. Olha só, a radicalidade entra agora, gente, é contra o comunismo só. Uma radicalidade para instituir uma república que seja ainda liberal e burguesa, tá fora, né? Mas aí tem que ter um remédio radical e permanente, né? Olha só a violência do nosso querido Getúlio Vargas, que mais para frente foi defendido pelo Partido Comunista. Aqui fazendo um comentário, mais um comentário polêmico, mas fica para outra discussão. Tinha uma leitura fundamentalista, né, e muito próxima do fascismo, previsão do ensino religioso na escola pública, né, eletivo, mas você tinha a presença de padres de novo dentro da escola. Era suprimida, né, foi suprimida a concepção de liberdade de consciência, né? Então tiraram da Constituição, gente, né? Enfim, isso foi aperfeiçoado em 46, né, quando deu mais um passo para trazer isenções fiscais aí, portanto, as instituições religiosas que começavam a acumular dinheiro, e aí, né, setores mais seculares da sociedade começaram a falar: olha, as religiões estão acumulando muito dinheiro. Para quê? Esse dinheiro vem da onde? Precisa pagar imposto. E aí o Estado vai lá e isenta de imposto. Parece um movimento que está acontecendo, acho que em 2023. Bom, a gente vê isso depois também. E aí agora a gente entra no período da ditadura militar. O período da ditadura militar, né, começa em 67. É o período chamado autocracia burguesa, né? Do Florestan Fernandes, né? Concepção do Florestan Fernandes, ou seja, não é só um militar, né, que teve aí uma participação nesse circuito aí, né? Havia uma autocracia burguesa, uma conformação burguesa em torno do regime, do golpe do regime militar, tá? Esse texto aprimorado, aliás, o texto da Constituição de 1967, né, ele é o aprimoramento do de 46, né, institucionalizando, por exemplo, a delegação de poder público ao serviço da educação, assistência e saúde às entidades religiosas. Você tem aí a ampliação das terceirizações para as entidades religiosas, né? Então, assistência social, né, que começava ali a sua concepção,
e também a educação. Em 69, né, e aí tem o período mais radical da ditadura, você tem a Constituição solapada por uma única emenda, ou seja, eles criaram um texto da cabeça deles e passaram a régua, passaram a faca na Constituição e colocaram essa nova Constituição, né? Então aí tem a legitimação da legalidade militar ditatorial, prevendo a liberdade de consciência ainda sob respeito à ordem pública e aos bons costumes. Então volta a liberdade de consciência, mas ainda atendendo a esta obediência que na verdade na prática não faz o menor sentido, não tem o menor efeito em favor da liberdade de consciência. Então o que é, por exemplo, um ateu dizer que é ateu naquela época? Ele estava lascado, né? Não posso dizer que os ateus são perseguidos hoje, embora tenha muito preconceito, né? Muito, né? Um preconceito enrustido, um preconceito que é exercido através de afastamento gradativo, de distanciamento dessas pessoas ou de silenciamento dos ateus, mas naquele momento você tinha uma violência de fato, e aí até o professor Ricardo Oliveira está lançando um livro que ele chama de O Espectro do Ateísmo Ronda, né, o espectro do ateísmo, né, ele discute aí o preconceito contra os ateus na história do Brasil. E entramos na nossa Constituição, gente. A nossa Constituição aí, a 1988, traz de novo a liberdade de consciência pela primeira vez desvinculada ao respeito à ordem pública e os bons costumes. Olha aí que avanço. Traz o aperfeiçoamento de novo das isenções fiscais para instituições religiosas. Qualifica os convênios com essas religiões, instituições religiosas, né? Trago de novo parênteses, o arcabouço fiscal e a reforma tributária de 2023 estão aprofundando mais esta violação do Estado, da laicidade do Estado brasileiro. Bom, outras intervenções, aí um histórico rápido, o governo FHC, né, 94 a 2002, suplantou a LBA, né, Legião Brasileira de Assistência, até aí beleza, tinha que acabar mesmo, mas colocou no lugar o programa Comunidade Solidária, que foi a explosão das ONGs no Brasil, né? Fomentou a terceirização, legalização das políticas públicas na direção não só de entidades religiosas. Então foi aí um incentivo ao terceiro setor, né? O chamado terceiro setor, que foi criado da cabeça deles, né? E aí entramos no governo Lula, 2003 a 2010, né? Teve o desvirtuamento do Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, né? Esse programa foi construído, né, democraticamente nas conferências e depois na consolidação de uma conferência nacional que previa o fomento da laicidade de Estado em várias esferas de direito sociais, né? Então o governo passou a régua em nome, né, de um recuo, né, para os acordos feitos com a bancada evangélica que nascia, que se instituía, que se começava ali das suas caras. Essa é a realidade, né? Temos um outro gravíssimo, né, intervenção na laicidade de Estado pelo governo Lula, que foi o Acordo Brasil-Vaticano. Ou seja, o Brasil reconheceu formalmente o Estado do Vaticano como uma instância diplomática, como um Estado, e tudo que se refere à Igreja Católica no Brasil é de propriedade do Vaticano. Ou seja, quando o padre está dentro da igreja, o que ele fala ali, ele não fala em território brasileiro. Ele fala em território vaticanense, vamos chamar assim. Tá? Fora, né, de ampliação de outras garantias aí. Mas para a Igreja Católica, aí isso enfureceu a bancada evangélica, aí já no governo Dilma. A bancada evangélica, a Frente Parlamentar Evangélica, se estabeleceu, né, e se ampliou no governo Dilma e se enfureceu com essa história do Acordo Brasil-Vaticano, né? Eu não menciono aqui... menciono sim, olha lá, né? Fizeram uma proposta de Estatuto da Liberdade Religiosa, ou seja, a Frente Parlamentar falou, olha, nós temos o poder aqui dentro parlamentar, vamos
dar um passo à frente. Se o governo brasileiro quer fazer um acordo com uma religião, eu vou forçar ele a fazer um acordo com todas. E aí, principalmente as cristãs. E aí eles criaram o projeto de lei do Estatuto da Liberdade Religiosa, que, se vocês puderem pesquisar, gente, o texto, olha, o PL 1219 de 2015. É um absurdo total. Que enterraria de uma forma definitiva a separação Estado-religião, tá? E fora outros projetos de lei e tal. Então, o governo Dilma, para se sustentar com os votos da bancada evangélica, né, além de ter apoiado, ter feito coalizão, né, de governo, de campanha de governo, né, não retomou o projeto, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, vetou o conteúdo que abordava a diversidade sexual e da educação, recuou no aprimoramento da legalização do aborto, ampliou a concessão de rádio e TV para interesses religiosos. Aí foi aí que surgiu do lado católico a TV Rede Vida, né? Canção Nova e outros vários canais aí evangélicos, certo? Inventou o programa Crack é Possível Vencer, que nada mais foi do que legalizada a abertura. Na verdade, quem lá legalizou foi o Bolsonaro, né? E o governo Lula até agora não deu um pio sobre isso, tá? Mas o que é o programa Crack é Possível Vencer? É o governo Dilma dizendo: olha, o Estado reconhece as comunidades terapêuticas que fazem uma abordagem religiosa da dependência química como possibilidades de saúde, né? Então ampliou aí, portanto, a depreciação da saúde mental pública, né? Passando a financiar as comunidades terapêuticas. Aí teve o governo Temer, né? Que aí os caras, né, principalmente a bancada evangélica, veio com várias coisas, né? Aumento do poder perante o STF, Estatuto da Família, Estatuto do Nascituro, violência com base no fundamentalismo, escola sem partido. E aí foi ladeira abaixo. E no governo Bolsonaro foi onde ele termina com 220 deputados federais, a bancada parlamentar evangélica, 43% da Câmara e 32% do Senado, gente. Olha o poder político estabelecido, né? Compõe também deputados católicos e tudo mais. Essa frente mais ampla, fundamentalista que a gente chama, né? Enfim, e aí a gente viu, né, o lema do governo Bolsonaro, que era Deus acima de todos. Então, contrária, absolutamente avessa ao Estado laico, né? E na direção de um Estado teocrático, né? Não é um Estado laico fraco somente, tá? E sem falar aí que instituiu, como eu já falei, legalizou as comunidades terapêuticas. Quem é assistente social sabe o que eu estou falando, né? Tivemos um recuo em relação ao Supremo Tribunal Federal, que o Ministério Público questionou uma parte do do Acordo Brasil-Vaticano e perdeu no STF, né? Aí depois vocês podem até ver aí que é a ADI 4439. Então o ensino confessional foi liberado no Brasil, né? Então o religioso pode dar aula numa escola. Em suma, gente, finalizando, né? Podemos perceber que o Estado brasileiro parece controlar a laicidade com rédeas, como já falei, né? Conforme as exigências políticas burguesas de cada tempo histórico, promovendo reprodução ideológica, aprovando leis e direcionamentos de políticas sociais em consonância com a religiosidade cristã, reafirmando uma sociabilidade constituída por preconceitos e estigmatizações com base na fé, tá? E aqui, cristã na época, enfim, eu construí esse texto, foi de 2016 e 2018, em consonância com a religiosidade cristã, mas a gente teve agora este movimento aí, espero que não avance, como eu citei, da CNS. Então aí já não é mais só cristã, tá? Então nós não podemos permitir que outras religiões, nós temos que fazer uma luta para que a religiosidade cristã não influencie mais o Estado,
né? Então é uma luta que vai para além, né? A gente não pode também ser ingênuo, né? Não adianta querer lutar pelo Estado burguês, tá? Então essa é uma luta que vai se dar de uma forma mais ampla, né? E revolucionária, por que não? Mas no contexto do dia a dia a gente tem que fazer essa defesa da laicidade de Estado integral, né? E plena, né? E eu finalizando, gente, a defesa marxista. Eu faço a defesa marxista, né? Que é combater a ordem burguesa de controle moral pela religiosidade, defender a laicidade contida no plano de defesa radical pela emancipação política, ou seja, a laicidade ela deve promover a emancipação política das pessoas em relação às instituições. E também defender a laicidade como parâmetro de limites entre a totalidade social e a singularidade do ser social, ou seja, a laicidade ela tem que garantir que cada pessoa tome suas decisões e essas decisões sejam respeitadas, né, desde que não contrarie, né, o direito, né, coletivo, né? Então a totalidade social não pode ser afetada por o direito de um grupo religioso. Então quem deve pôr limite a isso é o Estado laico, tá? Então para finalizar, né, que o descarte histórico da laicidade seja somente pela supressão do Estado burguês e pelo avanço da emancipação humana, né? Então essa supressão ela só se dá, gente, com uma revolução socialista, né? E aí a emancipação humana é um alcance que só é possível numa sociedade socialista desenvolvida, avançada. E esse avanço só vai ser possível do ponto de vista, né? Quando a gente olha para a religião, essa religião ela fica distante, o direito à liberdade, portanto, de consciência, ele é garantido de forma radical, mas não vinculado à estrutura do Estado, e também não vinculado à constituição das leis. As leis têm que ser constituídas de forma secular para que atenda a todos e todas, independente dessa pessoa ter religião, professar uma religião ou não, ou ser ateu ou agnóstico, ou qualquer outro tipo de posicionamento de consciência. Tá bom, gente? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês, tá? Espero que a gente tenha dado conta. Se você tiver dúvida, você coloque aí nos comentários, a gente responde, de repente produz mais vídeos sobre essas dúvidas que vocês trouxerem. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu por acompanhar não só esse canal, mas por prestigiar essa série, né, sobre laicidade de Estado, que a intenção mesmo foi oferecer um local onde se possa aprender sobre isso de uma forma menos complicada, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!